8 horas em ponto. E aí eu peço desculpa, eu estou meio gripado, então se eu tossir aqui, vocês relevam aí, tá? Hoje nós vamos, então, já fizemos toda a introdução da questão das perseguições. Hoje, então, nós vamos adentrar nas perseguições do século I aos cristãos. Então, nós vamos falar de 2 imperadores, tá? Estamos começando agora, Dejamine. Então, nós vamos começar a falar de 2 imperadores, Nero e Domiciano, tá? Então, são as perseguições do século I. Quando a gente estuda as perseguições, eu já mandei para vocês, inclusive, hoje, o PowerPoint dessa aula de hoje. Quando a gente estuda as perseguições, nós temos que ter clareza que, basicamente, as nossas fontes são cristãs. São os cristãos que narraram sobre essas perseguições. Portanto, essas perseguições são narradas como apologia. O que é apologia? Apologia é uma palavra grega que significa defesa. Então, esses cristãos, ao narrarem sobre essas perseguições, eles estão procurando defender a fé cristã. Como é que eles fazem isso? Como é que eles defendem essa fé? E quem faz isso? Essas defesas foram feitas por intelectuais cristãos, não era qualquer pessoa. Então, eram escritores cristãos do século II, do século III e do início do século IV. Podemos citar aqui 2 deles, que vamos falar bastante. Um é chamado Lactâncio, o outro é chamado de Eusébio de Cesareia. Já até citei para vocês nas últimas aulas aí a figura do Eusébio de Cesareia, que é o grande historiador da igreja do século IV, pertencia à corte de Constantino. Portanto, nós temos pouquíssimas fontes não cristãs que falam dessas perseguições. E o Lactâncio e Eusébio de Cesareia, eles apresentaram aí 10 perseguições durante o século I, II, III e início do século IV. Eles apresentaram 10 perseguições romanas contra os cristãos. Por que 10? Aqui é uma metáfora que eles estão falando ou fazendo. Nós não podemos codificar quantas foram essas perseguições, é difícil, mas eles apresentam 10 para recordar, ou recordarem aí, né, que são os dois que estão escrevendo, para recordarem as 10 pragas do Egito. 10 perseguições seriam as pragas que o cristianismo está sofrendo na mão do Novo Egito, o Império Romano, tá? Para a gente entender isso. Então, foram basicamente essa situação que nós vamos vivenciar. Então, nós temos os cristãos trabalhando. E é importante que dentro dessa historiografia cristã, que está escrevendo esses textos, tá? Basicamente, nós vamos ter 2 visões. Até eu coloquei para o texto de vocês uma visão maniqueísta dessa historiografia cristã. Qual é essa visão? Maria está entrando aqui agora. Estamos começando agora, Maria. Então, essa historiografia cristã, ao narrar sobre as perseguições, vai colocar, de um lado, o Império Romano como brutal perseguidor. Tá? Então, o Império Romano, para os cristãos, é a besta, é o perseguidor, são aqueles que perseguem com crueldade. E, de outro lado, eles vão apresentar os cristãos como os escolhidos de Deus, os justos, aqueles que preferiram perder a vida, que é chamado de mártires, né, a poder ceder ao Império Romano. Então, essa visão. Eu estou trabalhando com vocês um texto, ele é considerado na Itália o maior historiador da igreja. Ele é chamado Umberto Gedin. Escreve Gedin, mas a gente lê italiano Iedin. Ele é o maior. Se alguém conseguir ler em espanhol, eu tenho o texto em italiano e espanhol. Se alguém quiser depois o texto em espanhol, eu posso passar para vocês, tá? É fácil de ler, espanhol não é difícil. Então, o Edin, ele vai dizer para a gente tomar cuidado com essa visão, tá? Desde o princípio, diz o Edin, o Gedin, vou chamar Gedin aqui para vocês entenderem. Desde o início, quando o cristianismo apareceu na história, desde o início, o mundo pagão não recebeu de forma, vamos dizer assim, muito positiva o cristianismo. Então, o interesse do paganismo em relação ao cristianismo sempre foi um interesse hostil, de hostilidade. Sempre assim, na maior parte das vezes, tá?
na maior parte das vezes. Por que isso? Ou por que disso? A causa não está no Estado romano. Essa é a tese do Gedin. Tá? A causa não está no Estado romano. O Estado romano, como eu já falei para vocês várias vezes aqui, ele era tolerante em relação às religiões. Inclusive, em relação aos judeus, tinha até um acordo de permitir que os judeus manifestassem o seu monoteísmo. Então, o Estado romano, na maior parte das vezes, com o cristianismo, foi tolerante. Isso só vai mudar no século III, tá? Estou falando do século I e século II. Porque, para quem já viu os vídeos anteriores ou participou das aulas anteriores, eu falei que as perseguições elas têm que ser divididas em duas fases. Duas fases. A primeira fase, século I e século II. A segunda fase, século III e século IV. O século I e o século II, as perseguições são mais localizadas, um tempo muito mais longe, né, uma da outra. Se uma perseguição acontece em Roma, só acontece em Roma. Se acontece na Ásia, só acontece na Ásia. Não é geral. Já o século III e o século IV, não. Aí as perseguições serão mais gerais para todo o Império Romano, com a legislação mais clara. A pergunta é, o que mudou? Século III e século IV, o Império Romano está em crise e tem que achar um culpado por essa crise. E os cristãos serão, então, identificados como um dos responsáveis pela crise romana. Vamos ver isso depois, tá? Mas no século I, que estamos estudando agora com você, hoje eu vou falar do século I, vou falar do Nero e do Domiciano. No século I, segundo esse historiador Gedin, a gente, né, não pode colocar a culpa no Estado romano. Esse Estado romano ele é muito tolerante em relação às religiões. Na verdade, já falei isso para vocês, o Estado romano ele se sustenta em cima da religiosidade. É uma religião civil. Tem até um livro que também a gente pode disponibilizar para vocês, do século XIX, que vai dizer claramente isso, tá? Onde está, então? Nós temos que encontrar quais são, portanto, as causas de perseguições aos cristãos, por exemplo, no século I, se o cristianismo não era uma religião grande. O Rafael aí indicou um filme chamado Alexandria, do século III, que mostra aí o conflito entre cristãos e pagãos. Sugiro que vejam. Esse filme é real, tá? É baseado na história real. Mas século III e século IV, como eu falei, o cristianismo já estava grande. O cristianismo já era uma religião de representatividade grande dentro do Império Romano. Século I, não. Século I, como já estudamos aqui com vocês, o cristianismo se confundia muito com o judaísmo. Era difícil para o Império Romano perceber essa nova religião surgindo. Era muito difícil. Portanto, o Gedin aqui levanta uma tese de duas causas dessas perseguições, tá? Iniciais no século I. Primeira causa, o próprio cristianismo. O cristianismo ele sempre se manifestou de forma absoluta. O que significa isso? Significa que o Deus cristão ele já não é um Deus local, ele é um Deus universal. O cristianismo ele tira o Deus dele, porque os deuses no mundo antigo, para quem não estudou história, os deuses do mundo antigo eles eram locais. O Deus da cidade de Roma, o Deus da cidade de Atenas, Atenas inclusive é uma deusa, que é o Deus da cidade de Atenas, o Deus de Esparta, o Deus de cada cidade, tá? Os deuses eram locais. O Deus do judaísmo é um Deus local, é um Deus dos judeus, tá? Yahvé é um Deus nacional. Yahvé, no século I, hoje não é muito diferente não, tá? Yahvé é um Deus nacional, um Deus local. Não tem esse título de universalidade. Já o Deus cristão, desde o início, ele se apresenta como um Deus universal. Basta você ler aí o Evangelho de Mateus, do último capítulo, em que o escritor escreve assim: "Ide fazei discípulos meus, todas as criaturas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Quer dizer, todas as criaturas. O Deus cristão é um Deus universal. Qual é o problema disso? O problema é o absolutismo que está por trás disso. Os cristãos não aceitavam outra divindade, não reconheciam outra divindade. Mandava destruir as imagens desses deuses. Diziam que esses deuses eram falsos. Diziam que esses deuses eram feitos de metal, de ouro, de prata ou de madeira. Então os cristãos eles começam a atrair sobre eles uma certa antipatia dentro desse Império Romano.
Então, o próprio cristianismo, com essa visão absolutista da religião, atraiu sobre eles uma certa antipatia da população, tá? Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo está ligado a esse. A população pagã já não via, já não tinha como tolerar essa visão, tá? A população, e isso é muito interessante, no século I e século II, vocês vão ver, é a população que denuncia os cristãos aos órgãos estatais. Não é o Estado que vai atrás, é sempre a população que denuncia. Tinha que denunciar essas pessoas dentro dos órgãos competentes, né, jurídicos da época. Então, quem faz isso? É o vizinho que pertence à sua religião local, que vê na prática cristã uma prática absolutista. Aí um dado importante: os cristãos, quando eles percebem que eles não são personas não gratas, e na maior parte do Império Romano, a ideia então é se isolar. Então os cristãos começaram a fazer o que muitos historiadores chamam de sociedade secreta. O cristianismo no século I foi uma grande sociedade secreta. Primeiro, para ser cristão, tinha que passar por um processo, de ensinamento, que levava de 2 a 3 anos, chamado catecumenato. Mas para você participar do catecumenato, alguém tinha que te indicar. Alguém cristão tinha que te convidar. Não eram todos que eram convidados. Não é igual hoje que você acha bom que as pessoas entram no cristianismo. Naquele período, você tinha que ser convidado por algum membro da comunidade que via em você padrões éticos elevados na visão cristã e que seria um bom cristão. Então, a partir desse momento, você era convidado. O cristianismo no século I lembra muito hoje o que é a maçonaria. Para você entrar, tem que ser convidado, tá? É o mesmo processo, processo de estudo, tudo isso. Então, no século I, o cristianismo passou a ser uma sociedade secreta. E como toda sociedade secreta, as críticas externas são muito grandes. Começava então a fazer críticas que dentro desse culto escondido, porque o culto de fato era escondido, quem não era cristão só participava do culto até o ofertório. Depois o bispo pedia para as pessoas se retirarem, porque a segunda parte da liturgia, do culto, só participavam aqueles que já tinham feito o batismo, tá batizado, a crisma e a eucaristia. Então, pedia-se para sair. Então, as pessoas de fora começavam a fazer, vamos dizer assim, reflexões. Dizia, não, lá dentro eles cometem orgias, irmãos transam com irmãs, o batismo deles, pessoal, isso tudo é registrado, tá? Na historiografia cristã, porque ao se defender, os cristãos citavam esses fatos. E uma das acusações é que o batismo era cortar uma criança no meio e todo mundo bebeu o sangue dessa criança. Por quê? Porque, como sociedade secreta, quem não sabia o que acontecia começava a inventar. Começava a inventar. E os cristãos, então, citavam cada um desses casos, se explicando que não tinha nada disso, né? E essas questões. Então, ou seja, os dois motivos que o Gedim apontam para a perseguição do século I está ligado ao próprio cristianismo, esse absolutismo cristão, e também a questão ligada aí à questão da população pagã que via com hostilidade essa prática cristã. Então se criou uma antipatia. A gente vai dizer que os cristãos, então, poucos, não eram muitos, que esses poucos cristãos faziam muito barulho. Que esses poucos cristãos eram pessoas não gratas, eram vizinhos não agradáveis, vamos dizer assim, tá? Na maneira deles procederem. Então, essa mudança do Deus particular para o Deus universal foi o grande problema do cristianismo e não abrir mão disso. E não abrir mão disso. Um exemplo claro disso, a gente pode pegar no Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso faz uma crítica às miniaturas feitas da deusa Ártemis, lá de Éfeso, e isso criou uma confusão tão grande que o Paulo ia ser levado para julgamento, mas como o Paulo tinha muita influência e muitos amigos poderosos, esses amigos fizeram Paulo fugir de Éfeso, senão ele seria morto, porque ele criticou a grande deusa Ártemis, dizia a população. Tá? Então a tendência dos cristãos foi se fechar.
ficarem cada vez mais fechados aí em sociedades secretas, que muitas pessoas não sabiam nem o que acontecia dentro dos cultos, tá? Então, os cristãos, aos poucos, eles vão aparecendo como pessoas que são inimigas da sociedade. Foram vistos como inimigos da sociedade. Por quê? Simples. Eles não rezam pelos nossos deuses, eles não reconhecem os nossos deuses, eles não reconhecem a nossa ética. Pessoal, quando a gente estuda a história da igreja, aqui nós temos que abandonar o ser cristão para a gente entender. A gente tem que entrar na cabeça dessa gente para a gente entender. Então aqui a gente não pode dizer que a ética cristã é superior à ética pagã. São diferentes, éticas diferentes, tá? Então os cristãos, os pagãos, vinham aquela ética cristã como uma espécie de coisa estranha. Por exemplo, os cristãos não aceitavam o aborto. O aborto era muito aceitável na sociedade romana. Porque os romanos, eles têm uma lógica de que os filhos só servem como utilidade ao pai. Ao pai, tá? Então, ou seja, se eu preciso de um filho homem para fazer o culto doméstico, quando eu morrer, e se eu preciso de 2 ou 3 filhas para limpar a casa, essa era a visão, tá? Limpar a casa, arrumar as coisas, por que eu vou ter 4 filhos? Então era o homem que decidia se a mulher ia ter o filho ou não. Então pedia para a mulher abortar. Se ela não abortasse, se a criança nascesse, se ele não quisesse aquela criança, ele mandava a mulher colocar na porta de casa para ver se alguém ia querer aquela criança. Isso é a lógica da sociedade romana. Essa era a lógica. Ela não era nem melhor nem pior, apenas diferente dessa visão cristã. E os cristãos começam a adotar uma certa ética, uma certa moral que feria essa visão romana. Feria como? Os cristãos já começam a criticar o aborto, o infanticídio, já começam a reclamar do adultério. O adultério, para os primeiros cristãos, era um crime mortal, tá? E os romanos, o adultério era uma coisa normal, por quê? Porque o homem é que determina a relação, tá? É ele que determina a relação. Então, eram visões diferentes. Então, um dado importante é que os judeus da diáspora, quem são os judeus da diáspora? São os judeus que viviam fora de Jerusalém. Esses judeus que viviam esparramados. Esses judeus, eles tinham também uma certa hostilidade com os cristãos. Por quê? Porque esses judeus enxergavam no cristianismo pessoas que foram contrárias à sua religião. Jesus Cristo era considerado aí um apóstata da fé, quer dizer, aquele que negou a fé. Então, os judeus, eles alimentaram também nos pagãos esse ódio pelos cristãos. Então, os cristãos eram odiados pelos judeus, esses depois serão odiados por esses pagãos, tá? Eu chamo de pagãos aqui aqueles que não são judeus, tá? Que vivem no Império Romano. Então, ou seja, os próprios judeus vão alimentando, e vocês sabem que os judeus, por ter sempre na sua composição cultural histórica dinheiro, então eles muitas vezes eles exerciam cargos de confiança de muita gente. Então eles transitavam entre os poderosos da época. Então, os judeus eles tinham como entregar esses cristãos para a corte julgar. Então, eles vão alimentando essa atmosfera hostil. De novo, não tem nada a ver com o Estado romano. Isso é uma questão muito mais de vizinhança, de judeus que odiavam os cristãos, por essa prática, por essa ética, por essa moral cristã que incomodava, pelos cristãos não aceitarem as divindades romanas, tá? Essa é a tese do Gedin, eu concordo com ela plenamente, só para falar para vocês. Então, nós temos que entender quais foram as razões dessas perseguições, que não são fáceis. Como eu falei para vocês, nós só temos essa visão cristã de defesa. Então, quando vocês estudam a história da igreja, o século II, principalmente, o século III, é marcado pela apologética cristã, a defesa da fé cristã. Nós teremos vários apologetas. Justino Romano foi um desses apologetas. O Irineu de León, outro apologeta. Depois nós vamos ter Clemente de Alexandria, outro apologeta. Vamos ter aí Orígenes, grande apologeta. Então nós vamos ter vários desses apologetas, Lactâncio, Eusébio Cesareia, que vão tentar escrever para o imperador. Nós não sabemos se essas cartas chegaram ou não, possivelmente não, mas elas permaneceram, e a gente tem essas cartas hoje, cópias delas, logicamente, em que os cristãos procuram se defender dessas acusações da população. Então, cada acusação, ela vai... Eu tenho um pequeno livro, muito pequeno mesmo, você pode baixar pela internet, pelo Google.
chamada, mas eu mando para vocês também, chamada Carta de Oneto, tá? A Carta de Oneto é justamente uma carta apologética em que um cristão se defende das acusações. Dá para a gente, portanto, entender um pouco esse processo, tá bom? Então nós temos pouco da visão pagã em relação a isso. Basicamente, nós vamos ter dois escritores romanos que vão falar brevemente, praticamente um parágrafo dessas perseguições que foi o Suetônio, chamado Na Vida dos Doze Césares. Esse livro também está gratuito. O Senado Federal, não sei se vocês sabem disso, o Senado Federal tem muitos livros históricos bacana, da história do Brasil, livros que eu falo a gente chama de fonte primária. Então nós temos vários livros de fonte primária, basta você jogar livros, fonte primária, Senado Federal. Vocês vão encontrar vários livros de graça que eles publicam. Um desses livros é chamado A Vida dos Doze Césares. A vida é de graça também, tá? Em português. A Vida dos Doze Césares. É um livro que o Suetônio escreveu, narrando desde o Júlio César, né, desde o Júlio César até o Domiciano, isso que nós vamos estudar também hoje. Então, desde o Suetônio até o Domiciano. Se vocês quiserem, eu mando para vocês também. Tem essa vida dos docentes. Então, esse é o primeiro que vai citar aí essa perseguição aos cristãos. Brevemente, vocês vão ver daqui a pouco. O segundo é Tácito. Tácito é o que melhor narra as perseguições do Nero aos cristãos, tá? Num livro chamado Análise. Então ele vai citar também a perseguição do Nero aos cristãos. Então são essas duas fontes que vamos dizer que são assim, romanas, são poucas. Depois vai ter um outro historiador que eu vou falar daqui a pouco para vocês também, mas são pouquíssimas fontes pagãs. Então é difícil você ver o outro lado da moeda. Você vê apenas o lado de cá, do lado cristão. Mas você não tem a explicação por que o imperador perseguiu. Mas como os historiadores eles têm que tentar desmembrar, entender o contexto, a gente tem algumas pistas, tá? E essas pistas que nós vamos então atrás delas. Então, não esquecer desses cuidados. O primeiro cuidado, tá? O Estado romano não é contra o cristianismo. Essa nova religião está surgindo. Por quê? Porque o Estado romano é um Estado que aceita todas as religiões. O que o Estado romano não aceita, isso é importante, não esqueça disso, se uma religião ela causa distúrbios civis. Quando Cláudio, o imperador romano, antes do Nero, quando Cláudio expulsa os judeus de Roma, por que ele expulsa? Ele explica claramente. Porque eles estavam causando distúrbio, perturbação em um nome, devido ao nome de Cristo, que possivelmente é Cristo. Quer dizer, alguns judeus devem, possivelmente em Roma, judeus e judeus cristãos estavam brigando entre eles, criando distúrbios. Então o imperador Cláudio expulsa os judeus. Olha, ele não fala cristãos, ele fala de judeus. E dois desses judeus nós conhecemos muito bem, porque eles vão aparecer lá em Corinto e depois vão ser amigos do Paulo de Tarso, é chamado Priscila e Áquila. Inclusive, Priscila e Áquila tinham a mesma função do Paulo, eram fazedores de tendas. E aí serão missionários. Interessante, quer dizer, então, essa expulsão então foi real, a gente vê claramente isso, e sabemos que tem envolvidos cristãos também. Então a gente acredita que eram disputas religiosas entre judeus e judeus cristãos que começavam a causar distúrbios, e aí o imperador Cláudio, então, expulsa os judeus de Roma. Mas não foi por causa do cristianismo, foi por causa da perturbação civil. Então o imperador e o governo provincial, eles não usam vamos dizer assim, eles não usam dessa instituição romana para perseguir nenhuma religião. Porque uma coisa era garantida no Império Romano, que era a liberdade da fé. Não era essa a questão, tá? Então, a represária aos cristãos, isso tem que ficar claro. Essa é a tese do Gedin, o cara já faleceu, mas é um excelente historiador. O Gedin, ele vai dizer, então, que essas perseguições não partiu das autoridades estatais, tá? Isso parte muito mais da vizinhança, dos próprios pagãos e da postura dos cristãos. É muito mais a perturbação da ordem. O cristianismo
está causando uma perturbação da ordem. Quando essa perturbação da ordem for denunciada pelo vizinho que mora do meu lado, aí eu vou ter que aparecer perante o tribunal e vou ter que justificar, tá? Então isso é muito importante a gente perceber. É muito mais um conflito entre vizinhança, vamos dizer assim. Então vamos aqui ver uma coisa importante. Já vimos então essas causas. Vamos agora começar a falar do Nero, tá? Do Nero. Então, antes de chegar no Nero, então, quando é que o Império Romano começa então a ter contato com o cristianismo? É com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, vocês conhecem a história, já falei isso para vocês aqui, inclusive, quando eu falei do Paulo. O Paulo, ele, quando é preso lá em Cesareia Marítima, ele é preso em Jerusalém, é levado para Cesareia Marítima, sabendo que ele ia morrer lá, porque lá é ainda território da Palestina. Ele pede para ser julgado em Roma, porque ele tinha cidadania romana. E como ele ficou vivo 2 anos ainda em Roma, 2 a mais anos em Roma, depois do julgamento, fica claro que o Império Romano não tem nada a ver com o cristianismo. Não é contra o cristianismo. O Paulo possivelmente vai ser morto depois da perseguição do Nero, por esses distúrbios, não por causa daquela questão lá de Jerusalém. Não é por isso que o Paulo vai ser morto, não, tá? O Paulo, quando ele é julgado em Roma, ele é absolvido. Ele é absolvido. E a gente hoje coloca a morte dele em 67, fruto dessas perseguições do Nero. Daqui a pouco eu vou explicar por que o Nero perseguiu os cristãos, ok? Isso é importante a gente observar. O segundo contato cristão e Império Romano é esse do Cláudio, que expulsa os judeus. Como tem muitos cristãos que são judeus, então alguns cristãos também vão ser expulsos de Roma, como eu dei o exemplo aí do Áquila e da Priscila, tá? Que vão para Corinto e vão ajudar o Paulo lá na evangelização de Corinto. Então vamos lá. Vamos partir aqui então desses escritores pagãos. Vou citar aqui então Suetônio. Suetônio, ele é um escritor romano. Ele é de família nobre, né? Logicamente, para escrever tinha que ser de família nobre. Ele é o que cita esse caso da expulsão dos judeus pelo Cláudio. Quando você lê aí sobre o Cláudio, na vida de Cláudio, naquela vida dos 12 Césares, ele cita esse fato, tá? Então ele vai dizer, ele que vai citar essa expulsão dos judeus em relação aí aos, vamos dizer, judeus. Se vocês quiserem pegar um pouco dessa questão na Bíblia, tá? Ela está no Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Esse tem para vocês também, tá? Capítulo 18, versículo de 2 a 4. Só para vocês terem aí um pouco essa questão. Uma coisa importante que eu falei para vocês e volto a repetir, o Cláudio, ele expulsa os judeus por questão de distúrbio à paz. Distúrbio cívico, não é por causa de religião, nem contra o judaísmo, nem contra o cristianismo. Mesmo porque o Império Romano ainda não consegue identificar essa nova religião que está surgindo, que é o cristianismo, tá? Só para a gente entender esse processo aí. Uma outra questão importante, então, ao falar dessas perseguições do século I, a gente entra na figura do Nero. Quem vai citar basicamente a perseguição do Nero para nós vai ser o Tácito. O Tácito que escreveu um livro chamado Análise, tá? Chamado Análise. Então vamos ver o que o Tácito fala sobre essa perseguição. O Tácito é do século I, nasceu no século I e morreu no século II. Morreu com cerca de 70 anos. O Tácito, ele vai dizer que o Nero foi o próprio responsável pelo incêndio, tá? Esse incêndio aconteceu no dia 16 de julho de 64. Duas coisas para ponderar. No mundo antigo, boa parte das casas eram feitas de madeiras. Então, mesmo que você queira queimar um pequeno espaço, esse fogo se alastra. O Tácito fala que foram queimados alguns distritos e alguns bairros da cidade, e outros parcialmente. O Tácito deixa claro também qual era a intenção do Nero ao botar fogo em Roma, nessas casas. O Nero queria fazer o palácio dele, chamado Domus Aurea, o Palácio Dourado, a Casa Dourada. Onde era essa casa? Em Roma,
Eu tive o privilégio de morar em frente a esse local. Foi uma grande alegria morar em Roma, foi isso aí. Em frente ao Coliseu existe um lugar, uma montanha, uma colina chamada Palatino. Em frente ao Coliseu, em frente ao Coliseu existe essa montanha chamada, colina, né? Montanha não. Colina chamada Palatino. Esse Palatino, todos os imperadores tinham feito a sua casa dourada ali em cima. Todos eles, antes do Nero. O Nero quis fazer num outro lugar, que onde hoje exatamente está o Coliseu. Tá? Inclusive existe, quando vocês forem a Roma, existe ainda resquícios dessa casa dourada no Nero, tá? Era um palácio enorme, Pega do Coliseu e vai até a outra colina em cima. Então, o Nero queria fazer ali o seu palácio, a sua casa dourada. O que impedia o Nero? As casas que existiam ali. Então, ele possivelmente deve ter tido mandado a justiça desapropriar aquelas pessoas, elas não aceitaram. Como essas casas eram feitas de madeira, como eu falei para vocês, ele bota fogo. Tá? Não é ele pessoalmente que vai lá e bota fogo, não. Né? Ele manda botar fogo no local. Então, todo o Senado sabia que... E segundo Tácito, hein? Um romano. Todo o Senado sabia que a culpa era do Nero. Só que o Nero, para não ficar mal com o Senado, ele procurou um bode expiatório. Quem é que era odiado pela vizinhança? Essa nova religião. Membros dessa nova religião. Então ele passa a culpar membros dessa nova religião como aqueles que botaram fogo na cidade. Tá? Isso é interessante. Então, ou seja, o Nero transfere a sua responsabilidade para aqueles que não podiam se defender. Porque o cristianismo, que eu falei para vocês, ainda é uma religião pequena, mas já começa a ser odiada pela vizinhança. Então Nero vai culpar membros dessa nova seita, dessa nova religião. Isso quem fala é o Tácito. Tá? O Tácito diz que uma grande multidão, e aqui a gente tem que relevar esse grande multidão, é difícil você prever o que o Tácito entende por grande multidão. Ele vai dizer que muitos foram presos e executados, outra parte executados, tá? Qual foi o crime? Incendiários. Tinha uma pena específica para quem cometia o crime de incendiários. Então, segundo Tácito, isso tudo está no livro Tácito Análise, alguns cristãos foram costurados em peles de animais, quer dizer, peles de animais com sangue foram colocados nos cristãos, tá? Costurados neles, em pele deles, e foram jogados aos cães que corriam atrás desses cristãos. Hoje está com sangue, aquela pele de animal. Então, muitos foram mortos, mordidos por cães. Tá? Segundo Tácito, outros foram cobertos com materiais inflamáveis, óleo, possivelmente óleo, e aí e botaram fogo neles em estacas para iluminar o jardim do Nero. Ele preparou o jardim especificamente para isso. Tá? Foi um espetáculo. Então, muitos cristãos foram colocados em estacas com material inflamável e colocado fogo nesses cristãos, para lembrar aí essa questão. Embora os cristãos não fossem uma grande quantidade, o Gedin fala que pelo menos poderia ser considerado uma comunidade já considerável, porque para que o Nero tenha notado eles já eram considerados assim um número significativo. Já não era meia dúzia de pessoas ou 12 pessoas, já era uma comunidade considerável, senão o Nero não tinha notado eles, tá? Outra coisa importante, eles foram mortos pelo Nero não porque o cristianismo ameaçava Roma. Nero, ele vai explorar, tá, a hostilidade pagã para os seus propósitos. Ele quis livrar a cara dele do cenário, sabia que a população tinha certas reservas a essa nova religião e utilizou essa religião para poder ser o seu bode expiatório, tá bom?
Então, o próprio Tácito diz que a culpa foi do Nero do incêndio, nada a ver com os cristãos. Portanto, o cristianismo não ameaçava o Estado romano, tá? Não ameaçava o Estado romano. O que acontece é que o Nero utilizou-se desses cristãos como um bode expiatório, mesmo porque a população não ligava para eles. E, com certeza, viram esse espetáculo como sendo justo, né? Porque os cristãos eram tidos como pessoas, vamos dizer, não gratas, vizinhanças não toleradas, para a gente dizer aí, tá? Interessante que quando a gente lê a apologia cristã, a defesa cristã da sua fé, vai colocar sempre o Nero como perseguidor do cristianismo, o que não é verdade. Vou frisar, o Nero não perseguiu o cristianismo. O Nero procurou livrar sua cara. E procurou livrar sua cara. E achou um bode expiatório. Podia ser os cristãos qualquer outro. Como os cristãos não gozavam de grande simpatia, foram os cristãos. Mas não é uma perseguição do Nero aos cristãos. Embora os documentos cristãos da época, um pouco século II, um pouco depois, né, 60 anos depois, vai dizer que o Nero é o primeiro perseguição, é o primeiro perseguidor, o primeiro imperador perseguidor do cristianismo, tá? O Lactâncio, que também é um historiador cristão, ele vai dizer que o objetivo do Nero era erradicar o cristianismo do mundo. Não é verdade. Essa visão dele está distorcida. Mas eu tenho que passar para vocês aqui o que a apologética fala. Esse Lactâncio vai dizer que o Nero queria extinguir o cristianismo do mapa. O que não é verdade, porque, como eu falei para vocês, o próprio Tácito, escritor romano, vai deixar claro por que o Nero, então, matou os cristãos. Tem um bispo cristão, para provar que esse evento do Nero, tá, foi real. Tem um bispo cristão do final do século I, o nome dele é Clemente de Roma. Esse bispo, ele escreveu uma carta à comunidade de Corinto no ano 95 para o ano 96. Essa comunidade de Corinto estava sendo contrária às autoridades da época cristãs. Então ele escreve uma carta e comunica essa perseguição do Nero à igreja. Então, ou seja, foi um evento real. Quer dizer, 30 anos depois do evento, porque ele escreve em 95, o evento foi em 64, 31 anos depois, ele relata essa perseguição do Nero aos cristãos. E ele que vai narrar pela primeira vez, é ele que vai narrar que foi nessa perseguição que o Pedro e o Paulo sofreram suas mortes. E aqui há um equívoco, porque a gente sabe que o Paulo morreu um pouquinho depois, até por causa de uma carta do Paulo, tá? Mas, de qualquer forma, ele vai dizer que o Pedro e o Paulo morreram nas mãos do Nero. Então, é o primeiro, tá? Ele não fala o nome de Nero diretamente, mas a gente sabe da época que era o Nero, que era imperador. Ele vai dizer que o Pedro e o Paulo morreram, junto com eles também uma grande multidão de escolhidos. É isso que ele vai colocar, tá? Inclusive mulheres que foram submetidos a tormentos cruéis, diz aí o Clemente Romano. Fala de tortura, e aí aí nós vamos ver bem claro que o Tácito, ele narra as coisas de forma correta, tá? O Lactâncio, aquele que eu falei para vocês, aquele historiador, ele é anterior ao Eusébio. Ele fala que a perseguição do Nero foi para todo o império. É o único que fala isso. Nenhuma outra fonte cristã fala isso, nem o Tácito fala isso. Então, o único que fala que essa perseguição do Nero foi para todo o Império Romano é o Lactâncio. Como eu falei para vocês, a visão do Lactâncio está deturpada. Hoje nós sabemos que a perseguição do Nero foi voltada apenas para a cidade de Roma. E, de novo, não foi ao cristianismo, foi aos membros dessa nova religião, que era tida aí como pessoas não gratas pela maioria das pessoas. O Tertuliano é um cristão do século III, um escritor também. O Tertuliano fala que o Nero criou uma lei anticristã, chamada Instituto Neroniano. Essa lei nunca existiu. Nós não temos essa lei, nenhum imperador depois usou essa lei.
Então, nós podemos, no máximo, dizer que o Nero ele abriu uma jurisprudência. O que é jurisprudência? Aí está aí a minha amiga Degenani, que pode ajudar, advogada aí. Jurisprudência é quando você abre um precedente que vai lentamente vai sendo seguido até virar lei, tá? Então, o Tertuliano, ao citar que o Nero criou uma lei anti-romana, anticristã, um instituto neroniano, que seria uma lei, também não é verdade. Nós não temos essa lei, nenhum imperador seguiu isso depois. Porque, novamente, a questão do Nero foi livrar sua cara desse processo, tá? Desse processo de acusação que pesava sobre ele. Então, essa foi a perseguição do Nero. Então, qual foi o crime que os cristãos foram acusados pelo Nero aí? O crime que consta nos documentos é que eles tinham ódio ao gênero humano. E era muito simples explicar isso, porque como Roma sempre apareceu como aquela que é filantrópica, não estar com Roma é ser contra Roma. E ao colocar fogo nas casinhas das pessoas, ao não rezar pelos deuses, a não reconhecer os deuses, então o Nero acusou os cristãos de ódio ao gênero humano. Então, são pessoas que não gostam do ser humano, que não rezam pelos deuses, que não querem o nosso bem, que nos critica abertamente. Então, eles têm ódio ao gênero humano. Essa foi a acusação do Nero, tá? Então, essa é a primeira acusação. Vamos falar agora da segunda perseguição, que aconteceu 30 anos depois, no governo do Domiciano, tá? Se ele fala italiano, Domiciano, mas em português, Domiciano. Essa perseguição do Domiciano, ela é interessante porque nós temos pouquíssimas fontes sobre elas, pouquíssimas fontes. Mas nós a reconhecemos porque, por exemplo, um bispo chamado Melito de Sardes, ele é do século II, pouco tempo depois do Domiciano, ele vai dizer que os grandes inimigos do cristianismo foram Nero e Domiciano. Então, o fato de Domiciano ser colocado por esse bispo como inimigo do cristianismo sugere que, de fato, ele perseguiu os cristãos, tá? Aquele mesmo Clemente Romano, aquele que eu falei que escreveu uma carta à comunidade de Corinto, no início dessa carta, ela também está aí de graça na internet, tá? No início dessa carta, ele fala que só não escreveu antes para a comunidade porque ele estava vivendo tribulações recentes. Que tribulações são essas, a não ser as perseguições de Domiciano? Outra questão, o Apocalipse de João, né, pelo menos indicado como sendo de João, fala claramente de perseguições nesse momento. Então, claramente nós estamos vendo que o próprio Apocalipse está denunciando essas perseguições do Domiciano. E de onde vem o Apocalipse? Da Ásia Menor, onde justamente foi aí colocada essa perseguição do Domiciano. Existe um historiador também chamado Dio Cassius, desse período. Ele vai dizer, ele vai escrever que sob o governo do Domiciano, olha que coisa interessante, hein? Que sob o governo do Domiciano, o cônsul chamado Flávio Clemente e a sua esposa Domitila foram presos, acusados de ateísmo. O que seria ateísmo e terem costumes judaicos? Os cristãos são judeus. Os cristãos são chamados nesse período de ateus, porque ateus eles não têm igreja para rezar. Eles não têm a imagem dos deuses deles. Para a mentalidade romana, para você ter um deus, você tem que ter um templo para rezar. Você tem que ter um templo para rezar. E você tem que ter também aí uma imagem do seu Deus. Os cristãos, por serem judeus, a maioria nesse momento, não tem nem imagem de Deus e nem mesmo um templo. Eles eram chamados, portanto, de ateus. E veja bem, esse Dio Cassius vai dizer que na época do Domiciano, tanto o cônsul chamado Flávio Clemente como a sua esposa Domitila foram presos por ateísmo. Ateísmo é a mesma coisa de crime de lesa majestade. O que é lesa majestade? Não só não, é aquele que não reza pelos deuses. Então, nesse momento, por que os cristãos são perseguidos na época do imperador chamado Domiciano? Eles são presos e mortos sob a acusação de impiedade ou ateísmo. O que significa isso?
não reconhecer o imperador como Deus. Lá no Apocalipse, o autor chama o imperador de 666. 66 foi o dia que o ser humano foi feito. Então ele está chamando o imperador de humano, humano, humano. E não de 777, que é o número de Deus. Então, ou seja, o imperador, ele começou então a ter pretensões absolutas, dizendo ser Deus em vida. Ele gostava de ser chamado de Dominus e Senhor, tá? Então, ele era chamado de Senhor e de Deus. Então, Dominus et Deus era o título que ele dizia para ele mesmo: eu sou Deus e Senhor. E os cristãos não vão aceitar, logicamente, isso. E vão fazer críticas e não vão fazer o culto ao imperador. E com isso começam as perseguições. Então foi essa visão absolutista do imperador de querer ser Deus que vai levar a essa perseguição aí do Domiciano, tá bom? Isso é muito interessante para que a gente entenda isso. Só que nós não sabemos quantas pessoas foram vítimas ou mortas nessa perseguição. Nós não temos notícia disso. Aquele historiador chamado Dio Castro, tá? Vão dizer que muitos cristãos foram levados da Ásia, da região da Ásia, onde hoje está a Turquia, e foram levados para ser julgados em Roma. Então, mas a gente não sabe o número de pessoas que foram mortas nessas perseguições. Então, essas são as duas primeiras perseguições. Na época do Nero, os cristãos foram condenados por ódio ao gênero humano, com o objetivo de livrar a cara do Nero. Já com o Diocleciano, o Domiciano, Domiciano, eles foram acusados de impiedade, de ateísmo, quer dizer, de não prestarem honras ao imperador como Deus. Isso faz com que essas perseguições aconteçam. Aí você pergunta, como é que o imperador vai saber que na Ásia os cristãos não fazem essa adoração? Simples, denúncia. Os vizinhos, os meus vizinhos, que não gostam desses cristãos. Por isso que eu falei para vocês, o problema não está no Estado romano, mas na vizinhança que não via com bons olhos o cristianismo. Vou abrir para vocês fazerem perguntas. Na próxima aula eu vou falar do século II. Hoje foi o século I, tá? Próxima aula, o século II. Podem abrir o microfone, quem tiver dúvida aí, quiser fazer pergunta. O material já mandei para vocês hoje, dessa aula de hoje, tá lá, né, o PowerPoint, para que vocês tenham acesso a elas, dá uma olhada, tá muito claro lá também. O Mauro tá gravando a aula, depois manda para a turma também. E os livros que eu citei hoje, eu vou mandando para vocês também, quem tiver interesse, tá? Principalmente o livro do Suetônio, A Vida dos 12 Césares. Às vezes está em casa, quer ver como é que eram os imperadores, você tem ali uma visão. Sugiro também aquilo que o nosso amigo já mandou aí, né? O filme Alexandria, esse é do século III. Vai falar das perseguições. Quem quiser também ver, está aí. Só um adendo que eu esqueci de falar, importantíssimo. Os cristãos não foram mortos no século I no Coliseu, como passa muitos filmes aí. Porque o Coliseu, ele começa a ser construído no ano de 72. O Nero já estava morto. E não tem perseguição de 72 até 95. O Coliseu, ele conclui aí na época do Domiciano. Então, nesse século I, os cristãos não foram mortos no Coliseu, como aparece nos filmes. Serão mortos depois, no século II. No século I, não, tá? Nessas perseguições nem do Nero, porque já vi muitos filmes, muitas citações que os cristãos foram mortos por Nero no Coliseu. O Coliseu nem existia. Já falei para vocês que o Nero manda queimar as casinhas para fazer o palácio dele. Então não existia nem o Coliseu. O Coliseu será do ano de 73, mais ou menos, ao início da construção, terminando a última etapa no governo do Domiciano, tá? Esse imperador que eu estou falando. Então não havia aí possibilidade dos cristãos serem mortos pelo Nero no Coliseu. Já que não tem pergunta, então aí na próxima aula então a gente vai falar aí então da perseguição do século II. Deixei meu abraço, fique com Deus, até a próxima aula.